Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, saúde e renovo em nome de Jesus. Vamos agora orar pela palavra do Senhor que será lida, né? E vamos falar poderosamente. Abre a sua Bíblia, né? Em 1 Samuel 9, de 1 a 3 e 15, 17. Né? 1 Samuel 9, de 1 a 3. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos ajude e nos abençoe para que a gente possa progredir esse vídeo, possa levar esse vídeo para os 4 cantos da terra e que o Senhor venha operar maravilha no nosso meio, né? Deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos abençoe. É de graça e o Senhor vai falar conosco através da tua poderosa palavra. Inclina vossas cabeças e vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pelas tuas maravilhas, te pedimos a ti o perdão dos nossos pecados. Pai querido, abençoa nossas vidas, decreta a nossa vitória, nos cobre com teu sangue, nos dá escape, nos dá livramento, repreende toda ação investida do inimigo e dá-nos a bênção. Fala conosco através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 9, versículo de 1 a 3. De 1 a 3. Saul busca a jumenta extraviada e vai ter com Samuel. Vamos ler, amém? Achou? Glória a Deus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um pedaço, dos poços, e levanta-te e vai buscar as jumentas, né? Saul teve um propósito, né? Ele foi buscar a jumenta do pai dele, e o propósito que o povo queria tanto um rei foi concretizado, né? A Bíblia fala em 1 Samuel 15, versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça
das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Viu? Olha aqui Samuel falando para Saul. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre Israel. Aí diz assim o versículo 18: e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Aí diz, vou ler de novo o 19. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, olha só, aqui Samuel foi ungido, e logo que foi ungido ele pecou. O Senhor gosta de obediência, e ele pecou. E o Senhor falou, mandou Samuel falar para ele, né? Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fizeste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre Israel? Sobre rei em Israel? Aí disse, e enviou o Senhor a este caminho e destruiu totalmente a estes pecadores. A Amalequita era uma raça que Deus abominava. Então Deus mandou Saul destruir os amalequitas, né? Hoje ainda existem os amalequitas arrumando problema, né, em Israel, né? Os amalequitas ficam sempre perturbando a vida dos outros, né? Então o que acontece? O Senhor, ele veio da guerra com o rei, como já falei no vídeo que eu fiz, com o rei e com tudo do rei. Samuel o Senhor falou, vai lá e manda couro nesse cara, que esse cara tá de brincadeira. Eu mando fazer uma coisa e ele faz outra? Deus quer obediência. Tem que pagar o preço. Entendeu? Primeira Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8. Oito, 1 Samuel 8, versículo 1. Ó. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu-se a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Betsabã. Eles foram, viu? O filho de Samuel, os dois filhos foram juízes em Betsabã. Porém, os filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo, né? Os filhos de Samuel não andavam pelo caminho dele.
antes se fizeram avarento e perverteram o juízo. Olha só, aí Deus pediu, né? Pediu que Samuel ponhasse um rei. O povo quis o rei, né? Aí diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramã, e disseram: eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que eles nos julguem como tem todas as nações, né? Aí Samuel falou, o Senhor falou: então vai, pede, vai, que não é o Senhor que deu o rei a eles, é eles que querem um rei. Então Samuel ponhou esse rei, Saul, e ele só fez besteira, né? Ó, 1 Samuel 13 1 Samuel 5. 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, versículo 1. E diz assim: a guerra entre os israelitas e os filisteus. Aí diz assim: um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Micasma, e no monte, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatã em Gibeoa de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeoa. E os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gigal. E os filisteus se ajuntaram para a peleja contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram-se e acamparam-se em Micasma, ao oriente de Betel Avém. E vendo os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram ao Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul
ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Viu? Deus permitiu que Israel passasse o sufoco com Saul. Porque eles pediram o rei. Saul, mau rei, foi um homem mau, um homem que não obedeceu a Deus, quis fazer do jeito dele, e Deus ali cobrou poderosamente, né? Cobrou ali poderosamente, né? Aí diz aqui, ó. Aí diz assim, ó. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinará, não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul e lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhavam de mim, e tu não vinhas nos dias aprazado, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tens ordenado ao Senhor que seja chefe do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Oh, então, meu amado, olha só, Deus rejeitou Saul. Ele era para ter confirmado o reino dele, mas ele quis fazer do jeito dele. Deus mandou matar todo mundo, ele não matou todo mundo. Ele deixou o rei, deixou isso, deixou aquilo. Ele cresceu o olho. É igual o pecado de Acã. Acã pecou. Por quê? Porque pegou o despojo, ouro, capa, e escondeu na terra. E por causa de Acã, Josué pagou o preço, perdeu a guerra em Ai e teve que voltar envergonhado. E ele olhou e falou: Senhor, o que está havendo? Por que estou perdendo essa guerra? O que é? Aí o Senhor falou: tem um pecado no meio de vós, que é o pecado de Acã. E naquele tempo não era brincadeira. Deus extirpava o pecador. Deus extirpava, destruía aquele que estava em pecado ali dentro, que fez besteira ali dentro. E Deus cobra mesmo. Ele não tem esse negócio não. Então, olha aí. Agora aqui, ó, 1 Samuel 15, 17 a 23. 1 Samuel capítulo 15, 17 a 23. E diz assim: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno, os teus olhos não foste por cabeça de tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel?
E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que o aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do povo, dei ouvido à voz do Senhor e encaminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelha e vaca, e os interditou e ofereceu o Senhor teu Deus em Gigal. Aí a Bíblia diz aqui em versículo 22, olha só, hein? Diz assim, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha aí, Deus cortou logo, acabou. Ele ficou doido, ele ficou doido. Agora aqui, Hebreus 13. Hebreus 13. Treze, 7 a 18. Hebreus 13. Aí diz, aí diz assim: e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Samuel: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Gigal a Saul, e lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquisma. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Israel, e ainda a face do Senhor não orei, oferecei-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente,
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ó, não precisa nem ler o restante, porque a gente já até conhece, muita gente conhece essa palavra. Então o Senhor deu uma ordem, e Saul não obedeceu às ordens, e pagaste o preço, duramente, né? Duramente pagaste o preço. Agora, vamos entrar vamos entrar agora Primeira Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8. Oh, Mansuri. 8. 1 Samuel 8, de 1 a 8. É. 8, de 1 a 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu primeiro filho, primogênito, Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Bersabá. Porém, os filhos não andaram pelo caminho dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Já sabemos já ali, né? Aí diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramã. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. E constitui-nos agora, pois agora, um rei sobre nós, para que eles nos julguem como tem todas as nações. Mas diz, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Confirme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Viu? Deus estava falando com Samuel. Foi maldade, o povo te rejeitou a você não, te rejeitou a mim. Fez maldade, foi idólatra, serviu a outros deuses. O povo de Israel era um povo teimoso. Um povo teimoso, rebelde. Um povo que não queria nada com Deus, queria mordomia. Ele estava no Egito, comendo maná e não. Quando veio atravessar o Jordão, o deserto, começou a murmurar contra Moisés. Então é o povo rebelde, um povo que não quer nada com Deus. E tanto que o povo foi morto no deserto, foi destruído no deserto. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, nem Moisés, né?
Em 1 Samuel 8,4, lemos que os anciãos de Israel vieram a Ramã a fim de pedir um rei a Samuel. Como não viu o pedido daqueles homens com bons olhos, Samuel orou ao Senhor que lhe respondeu: ouve a voz do povo, e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8,7. Apesar de aceitar o pedido do povo, o Senhor mandou que Samuel explicasse a eles toda a clareza como o rei iria tratá-lo e o que poderia esperar dele. O governante tomaria seus filhos, suas filhas, o melhor das suas plantações, das suas vinhas e dos seus olivais, e 1/10 dos seus cereais, e da sua colheita de uva, seus servos e suas servas, o melhor dos seus gados e dos seus jumentos, e 1/10 dos seus rebanhos. Tá aqui, 1 Samuel, capítulo 8, 11 a 17. Ainda assim o povo insistiu em ter um rei. Rebeldia é como pecado de feitiçaria, Deus é poderoso. 1 Samuel 9. (9) 1 Samuel capítulo 9. E havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Benjamim, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Samuel. Jovem, é tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Estes, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam os seus jumentos de Quis, pai de Samuel, pelo que disse Quis a Samuel: seu filho, quis a Samuel seu filho, toma agora contigo um dos poços, e levanta-te e vai buscar as ovelhas. Olha aqui, hein? Vai buscar as ovelhas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Galiza, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vendo eles então a terra de Suf, Saul disse ao seu moço, com quem ele já vinha: e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se. Aí diz assim: pelas jumentas, e se aflinja por causa de nós.
Olha só, a palavra, hein? Porém ele disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e o homem honrado, e tudo quanto te suceder assim, infelizmente vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levemos então aquele homem, porque o pão nosso alforje se acabou, e o presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou e respondeu a Saul, e disse, eis que ainda se acha a minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho, Para que nos mostre o caminho. Deus, só até aqui, Deus escolheu Samuel, e Deus não escolheu Samuel, o povo escolheu o rei, e Deus ali, Saul vacilou, pecou contra o povo e pecou contra Deus, porque Saul, o Senhor não tinha escolhido o rei, o Senhor já era rei sobre Israel, não precisava de um rei. Samuel era juiz, precisava de um rei? Tinha um rei, os juízes, que era o filho dele, que era avarento, cheio de pecado, mas podia pedir, nós não queremos, o Senhor governa, porque Deus governa. E o que aconteceu? Pediram o rei, o Senhor deu o rei Saul. Saul pecou logo na primeira saída, se precipitou e não esperou Samuel, e ofereceu o holocausto. E aí? Deu problema. Aí Deus rejeitou, e ele errou de novo, e continua errando. Aí Deus ungiu Davi e botou Davi no meio dele, porque um espírito maligno estava com ele já. O Espírito de Deus já tinha saído dele. Então, meu amado, é fogo, não tem como, sabe? Samuel derramou um vaso sobre a cabeça de Saul, ungindo em reunião particular. 1 Samuel 9:27, E descendo ele para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dizer ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém, tu espera agora, e te fareis ouvir a palavra de Deus. Deus está falando. Então, vamos agradecer a Deus, e o Senhor vai te abençoar poderosamente. Depois farei mais os vídeos. Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra, que o Senhor venha abençoar, fortalecer a todos. Vamos orar. Você que tem problema na justiça, Deus abre porta. E o problema de desemprego, Deus vai abrir porta, em nome de Jesus.
Querido Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, na Tua presença, meu Deus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos, pelo livramento, pelas maravilhas. Te louvamos. Fala conosco através da Tua poderosa palavra e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E diz amém. Deus abençoe a todos.